Pronto. Preenchimento dela aqui. Não se esqueça de colocar o nome lá no Zap. Só tem 2 por enquanto, 3. Então, deixa eu preencher aqui minha tela. Deixa eu ver aqui. Corrente elétrica. Assim, deixa eu pegar aquela janelinha. É bastante interessante. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai começar o tópico de eletrodinâmica, que é aquela parte que a gente vai estudar os elétrons, né? Que antes os elétrons estavam parados, então a gente só ficava vendo força elétrica e tudo mais. Agora a gente vai ver o que acontece quando o elétron está em movimento. Né? Já dando um spoiler, o que vai provocar a nossa corrente elétrica, né? Para ligar todos os dispositivos da nossa casa e também para fazer o nosso coração bater, né? Então vamos lá. Então, corrente elétrica, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só para confirmar, né? Tá tranquilo, professor, dá para ouvir. Tá, beleza. Qualquer coisa vocês me avisem aí se minha voz parar de repente. Então vamos lá. Corrente elétrica está dentro da física, dentro da eletricidade, que é normalmente o livro 3 mesmo, quando a gente compra aí na livraria ou no sebo, e o tópico é corrente elétrica. Tá? Então, só fazendo uma introdução, né? Quando a gente vamos fazer essa leiturinha aqui, que é bem tranquila, ao estudarmos situações onde as partículas eletricamente carregadas deixam de estar em equilíbrio eletrostático, passamos à situação de deslocamento dessas cargas para uma determinada direção e sentido. Esse deslocamento é o que chamamos de corrente elétrica. Vamos traduzir isso aqui. Então, antes, a gente estava estudando o que acontece quando o elétron estava parado, né? Sem fazer nada. Então, tem algumas forças elétricas aqui envolvidas, né? Mas a pergunta é, o que acontece quando esse elétron, dentro de um fio, por exemplo, ele entra em movimento, né? Então, o que acontece quando ele entra em movimento? Não apenas um, né? Milhares deles, né? Milhares de elétrons percorrendo dentro de um cabo, né? É o que a gente chama de corrente elétrica, né? Corrente elétrica é o que faz todas essas aparelhagens, bugigangas que a gente tem em casa funcionar. Essas correntes elétricas são responsáveis pela eletricidade que a gente utiliza em casa. Tá? Não apenas em casa, em todo lugar, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui é só um textinho que eu criei, tá? Depois vocês dão uma olhada com calma de onde que vem a corrente, né? Para a gente não perder muito tempo nisso. É só uma leitura bem simples, né? Porque que tudo é culpa do elétron também, né? Só uma leitura mesmo. Aqui é só um exemplo da corrente elétrica em ação, né? O pessoal fala, não, madeira é um bom isolante térmico e isolante elétrico também, né? Só que o que acontece? O que o cara fez aqui? Ele fez o seguinte, ele pegou uma fatia, né, uma fatiazinha, como fosse uma folha de madeira, e colocou os dois polos aqui de uma bateria bem forte, né, de tensão alta. O que aconteceu? Começou a fuga dos elétrons, né? Começou a passagem, um fluxo de elétrons de um polo para o outro, né? Ele está caminhando aqui, está atravessando toda essa fatia daqui, com o objetivo de chegar no outro polo, né? Aí tem gente que fala, não, madeira é um excelente isolante, realmente, né? Mas tudo tem limite. Ele não é um isolante perfeito, né? Nada é perfeito na natureza, né? Então, até um certo limite, a madeira é maravilhosa, né? Então, se você tiver um parente que está levando um choquezinho com alguma coisa dentro de casa, né, que é baixa tensão, você pode usar o cabo de vassoura, dar uma porrada nele com o cabo de vassoura para ele largar o fio, né? Beleza. Agora, se for um cabo de alta tensão, o cabo de vassoura não vai te proteger, não, né? Então, é outra história. Tem um certo limite, né? Aqui é só um exemplozinho desse fluxo aqui, essa energia daqui elétrica, né, que está atravessando a madeira, né, só uma representação, uma demonstração de como que a corrente elétrica faz, né, ela sai atravessando tudo pela frente até chegar
o objetivo dela que é no outro polo aqui dessa bateria extremamente forte. Né? Mas vamos lá. Como corrente elétrica é uma coisa até perigosa, né? E está em todo lugar, como é que a gente vai estudar a corrente elétrica, né? Então, isso aqui é só um textozinho. A gente vai estudar isso aqui agora. Ó. Como é que a gente vai medir a corrente elétrica? Esses trechos aqui que eu estou passando são só leitura, tá? Não tem nada demais, é só uma leitura que já tem na apostila de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato comigo. Tá? Então, como é que a gente vai medir a corrente elétrica, que é uma coisa que a gente precisa ter em mente, porque pode ser vantajoso, pode não ser vantajoso, pode ser até perigoso, né? Pode ser até fatal. Tá? Então, ó, maneira bem simples, bem simples. Como é que a gente vai medir a corrente elétrica que está atravessando dentro de um fio? Né? O que nós humanos, né, o que o pessoal de física faz para medir corrente elétrica? Né? Ele imagina que no meio do fio tem um pedágiozinho, ele pega uma fatiazinha, né? Ele imagina que tem uma plaquinha lá dentro do cabo, como se fosse um pedágio, e ele vai fazer o seguinte, ele vai contabilizar quantas cargas, né, estão atravessando esse pedágio num certo tempo. Quantas cargas, qual é a quantidade de carga que está atravessando esse pedágiozinho, essa plaquinha que é invisível, né? Só uma representação. Quantas cargas estão atravessando aqui para lá, um certo tempo. Né? Então, como é que a gente mede corrente elétrica? É só fazer essa comparação de quantas cargas estão atravessando esse pedágio dentro do fio, né? Esse pedágio imaginário, num certo tempo. Então, como é que a gente vai fazer isso com números? Né? É bem simples. É isso aqui, ó. É a quantidade de carga que está atravessando, né? Esse pedágiozinho, né? Essas bolinhas aqui são as carguinhas que estão atravessando, né? O pedaço de fio. A pergunta é qual vai ser o valor da corrente que atravessa esse fiozinho daqui, que sai da bateria aqui, né? E vai lá, acende a lâmpada e dá a volta, né? Como é que a gente descobre o valor da corrente? A gente pega um trecho desse fio, né? E a gente faz a seguinte pergunta, né? Quantas cargas estão atravessando esse trechozinho desse fio daqui? Né? Qual é a quantidade de carga que está atravessando? Um dado tempo. Se você dividir um pelo outro, você vai descobrir o valor da corrente elétrica aqui nesse ponto, né, que serve para todo o percurso. Tá? Aí eu botei aqui a legenda do que é cada coisa. O Q maiúsculo é carga elétrica, é medida em coulomb mesmo. O delta T, esse T minúsculo aqui, normalmente é tempo mesmo. Tá? Normalmente esse delta T aqui ele vai ser em segundos. Tá? E o I, esse I pequeno aqui, não é para confundir com aquele número complexo lá maluco da matemática, não. Esse I pequeno aqui é a intensidade da corrente elétrica. Né? Então, e o pessoal mede em amperes. Tá? Amperes, que é homenagem lá àquele maluco do ampere. Né? O que acontece? É por isso que faz até sentido, né? Quando chega um eletricista, se vocês têm algum parente eletricista, eles usam um aparelho chamado amperímetro, né? É um dispositivozinho que ele é utilizado para calcular. É como se internamente, bem entre aspas mesmo, mas é como se dentro daquele aparelhinho ele está calculando isso aqui. Né? Ele vai medir a corrente que está atravessando um certo fio. Então, aquele dispositivo chama de amperímetro, porque ele mede corrente. Beleza? É bem intuitivo mesmo. Tá? Aí, voltímetro, né, porque mede tensão. Amperímetro, mede corrente, e por aí vai. Tá? Mas não vamos ficar só olhando para essa fórmula, não. Vamos fazer alguns exercícios, tá bom? Só para a gente tirar a esteja do cérebro. Tá? Então, eu já mandei já esse documento todo para vocês, né? Não precisa se preocupar se ficou perdido alguma coisa, eu mandei tudo isso aqui para vocês, né? Mas qualquer coisa, só me avisar que eu repito a explicação da fórmula aqui. Né? Vou fazer alguns exercícios. Então, nesse primeiro exercício aqui, ele está falando o seguinte. Deixa eu rabiscar aqui. Então, numa secção reta, ele quer dizer aquele pedágiozinho. Ele diz que dentro de um fio,
Ele botou um pedágiozinho aqui, ó, um pedágiozinho aqui, e ele percebeu o seguinte, que está passando, através desse pedágiozinho, está passando 12 coulombs, né? Está passando 12 coulombs de carga a cada minuto. Né? Então, a cada minuto ele já está falando para a gente aqui o tempo, né? 1 minuto. Ele pergunta assim, nesse condutor, a intensidade então da corrente elétrica em amperes vai ser de quanto? Só tem que tomar cuidado que quando a gente está medindo as coisas em amperes, né, a carga tem que estar em coulomb e o tempo, ele não pode estar em minuto, ele tem que estar em segundos. Então, vamos transformar esse 1 minuto aqui para segundo, que dá 60 segundos. Tá? E você realiza a divisão um pelo outro. Tá? E você descobre direto o valor da corrente. Então, ó, solução. Qual vai ser o valor da corrente que está atravessando esse pedaço de fio? É a carga que está atravessando esse pedágiozinho num certo tempo. Então está passando 12 coulombs a cada 60 segundos. Então 12 dividido por 60. Beleza? Aí vamos lá. Como é que a gente faz essa divisão daqui? Isso aqui não é mais... A física acabou, né? Como é que a gente faz essa divisão aqui? Bem tranquila. Vou até botar maior. Você ignora esse zero aqui, ó. Deixa ele para depois. E pensa que 2 divididos por 6, 12 divididos por 6 vai dar 2. E bota esse zero de volta. Esse zero aqui, o denominador, ele está representando que está dividindo por 10. Então, ó, 2 dividido por 10, se você simplificar, isso aqui vai dar 1/5. Né? Ou, fazendo direto, 2 dividido por 10 é a mesma coisa que 0,2 amperes. Tá? Só um bizu de matemática mesmo. Tá? Então, ou você pode sair simplificando, vai simplificando, 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 até chegar em 2/10, que é a mesma coisa que 0,2 amperes, que é um A maiúsculo. Então, a corrente que está atravessando esse pedaço de fio vale 0,2. Beleza? Bem tranquila essa questão. Eu só pedi para dividir um pelo outro. Lembrando que o tempo sempre tem que estar em segundos. 0,2. Então, esse aqui é outro exercício. Eu já deixei a solução mesmo dele, tá? O gabarito comentado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá? E eu deixei alguns textos aqui que podem aparecer na prova, né? Os efeitos da corrente elétrica, né? A corrente elétrica pode ter alguns efeitos desejados ou indesejados. Aí eu coloquei 4 aqui e podem aparecer no nível médio, né? Ensino médio. Então pode aparecer lá na prova. O que acontece quando a corrente elétrica atravessa, esse número 1 aqui, ele fala o seguinte, o que acontece com a corrente elétrica quando ela atravessa seres vivos, né? Qual é o efeito que ela pode provocar, né? Eu recomendo vocês realizarem a leitura depois. Né? O que seria o efeito térmico que a corrente elétrica também provoca? Isso aqui é outra leitura também, bem simples. O que seria o efeito químico, né? Que a corrente elétrica também pode realizar, e o efeito magnético, né? Então, eu vou dar uma passada aqui, ó. Eu escrevi já detalhadamente, né, o que seria cada coisa, né? Então, se aparecer lá, o que é efeito fisiológico da corrente, né? É quando a corrente elétrica está atravessando o ser vivo. Eu botei até alguns valores aqui, né? De corrente que é perigoso para a gente, né? Quando a gente leva um choque na tomada da nossa casa, é nessa faixa aqui, 1 miliampere, né? Bem pequenininho, isso dá aquela coça desse formigamento. Esses números aqui não são necessários para decorar, só por curiosidade mesmo, não? E nessa tabelinha aqui eu até coloquei os valores, né? Alguns valores até perigosos. Então, se a gente receber uma corrente acima de 3, é fatal. Não tem jeito, a pessoa vai morrer. Dá para ver que é um valor bem pequeno, só 3 unidades de corrente é o suficiente ali para matar a pessoa facilmente, né? Uma explicação do que é efeito térmico, né? É só uma leitura mesmo. Isso tudo já está na apostila de vocês. Tá? É o efeito térmico, né? Que é quando atravessa a corrente elétrica através de um material que tem bastante resistência, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? Gera esse efeito daqui, né? Transforma calor, né? Então, é um efeito indesejado em algumas situações, mas é um efeito desejado em outras, né? Como, por exemplo, a nossa torradeira ou chuveiro elétrico, né? A gente quer que a corrente elétrica aqueça a água, né? É um efeito térmico
que a corrente elétrica provoca no chuveiro é muito interessante para a gente. O efeito químico, né, que é só fazer uma leitura também, né, ele é muito usado na indústria para fazer aqueles folheados a ouro, por exemplo, né, ou folheados a cromo, qualquer metal do tipo, né. Então, esses folheados, como é que o cara faz? Ele pega um pincel, mergulha numa lata com ouro e passa o pincel em cima do, do, do anel ou do cordão? Não. É um processo químico que é a corrente elétrica que faz isso. Tá? Recomendo também a leitura. É só por curiosidade mesmo, tá? Só por curiosidade mesmo. E o efeito magnético. Tá? Que toda corrente elétrica pode gerar um campo magnético ao redor de um fio, né? Que também é interessante. Que é possível a gente criar até um ímã artificial, né? Que o pessoal usa para levantar aqueles containers, né? De grande porte. Né? Só usando ímãs poderosíssimos, né? Mas não existe ímã tão poderoso daquele tamanho na natureza. Então dá para a gente criar artificialmente um ímã só usando corrente elétrica. Se a gente botar uma corrente atravessando esse fio daqui e descendo para cá, ó, a corrente subiu aqui, passou, dando várias voltas e desceu. Isso aqui, ó, vai se transformar em um ímã artificial, né? O pessoal chama de eletroímã. Também é outro efeito da corrente elétrica. Tá? É só leitura mesmo, pessoal. Não tem nada assim, não tem nada assim assustador. É só uma leitura mesmo. Tá? Beleza? Deixa eu só minimizar aqui. O que aparece muito na prova é sobre esse assunto daqui. Não precisa se preocupar porque tirando a próxima semana, que vai ter um simulado, mas na outra a gente vai voltar para esse assunto de eletricidade. É uma continuação. Tá? O que aparece muito em prova é isso aqui, ó. Lei de Ohm. Mas para explicar a lei de Ohm, a gente tem que conversar um pouquinho sobre o que é corrente elétrica. Tá? O que a lei de Ohm fala, né? O que ela trata? O Ohm, esse rapaz aqui, o Ohm, ele fez um experimento no laboratório dele, que ele estava comparando o que acontece com a tensão de uma bateria quando eu ligo um dispositivo qualquer. Como é que eu faço uma simples comparação entre a bateria e essa corrente daqui? Existe alguma relação, né? Por que quando eu aumento a tensão da bateria, a corrente que flui nesse circuitozinho daqui aumenta, né? Ou o contrário, por que quando eu diminuo essa tensão aqui dessa bateria, a, a corrente também diminui, né? Tem alguma relação entre esses dois, né? O Ohm, ele descobriu, né, através de vários experimentos, como calcular esse rapazinho daqui, esse R aqui, ó, que o pessoal chama de resistência. Tá? E resistência é o que, nossa, aparece muito em concurso, né? Todo mundo tá falando de resistência quando tem questão de eletricidade. Sempre vai falar de resistência. Né? A pergunta é, como é que a gente vai comparar o valor dessa tensão com os valores de corrente, que é o I, e o valor desse R aqui, que é essa resistência? Como é que a gente vai comparar esses três? É através da lei de Ohm, que é essa daqui. Tá? Não precisa se preocupar, porque eu vou fazer muitos exercícios agora sobre essa lei de Ohm daqui, tá? Porque esse R daqui, tá? Ele é uma propriedade de qualquer dispositivo que a gente liga na tomada. Esse R daqui poderia ser, por exemplo, uma lâmpada. Esse R aqui poderia ser um chuveiro. Esse R poderia ser uma geladeira, um computador. Poderia ser nós mesmos também, né? Nosso corpo também tem uma resistência, né? A resistência elétrica, o que seria, né? É como se fosse um bloqueio, né? É dificuldade que existe na passagem de corrente elétrica. Tá? E quando eu falo assim, essa resistência aqui poderia ser várias coisas, até nós mesmos, né? Porque nosso corpo também tem uma certa resistência. Tá? Então, como a gente já viu um pouquinho sobre o que é corrente, como é que a gente relaciona a corrente e esse assunto de resistência elétrica? Né? A gente vai relacionar sempre com a lei de Ohm. Esse aqui. Tá? Então, se eu ligar qualquer aparelho na tomada,
Vamos supor que isso aqui é uma tomada da parede. Se eu ligar qualquer aparelho, poderia ser seu PC, né? Poderia ser um celular, poderia ser qualquer coisa que eu liguei na tomada. Assim que eu ligo na tomada, vai nascer uma corrente elétrica, né? E vai sair do polo positivo da tomada. Vai sair uma corrente elétrica aqui, ó, nesse sentido aqui. Vai atravessar o dispositivo, para ele funcionar, precisa ter uma corrente atravessando ele, e volta para cá, o polo negativo. E o que aparece na prova, né, é perguntando qual é a relação entre esses três, vou apagar aqui, ó, entre a tensão da tomada, ou de uma bateria, né, o valor da resistência do dispositivo que eu estou ligando, e o valor da corrente que nasceu. Assim que eu fechei esse circuito aqui, assim que eu liguei os dois, né, liguei todo mundo, qual vai ser o valor dessa corrente aqui que está atravessando esse dispositivo aqui para ele funcionar? Poderia ser uma lâmpada aqui, por exemplo. Né? A gente vai usar essa lei de Ohm. Vamos fazer a leitura do que é cada coisa aqui. Esse V maiúsculo aqui é chamado de tensão, que a gente vai botar a unidade é V maiúsculo, volts. O Rzinho é de resistência. A gente mede resistência com esse símbolozinho daqui, ó. Esse símbolo ômega aqui. Aí a gente diz que qualquer dispositivo tem, por exemplo, 30 ohms de resistência. Então, depois do valor, a gente coloca esse símbolo daqui e a gente faz a leitura da seguinte forma. Aquele dispositivo, aquela lâmpada, por exemplo, tem 30 ohms. Tá? E o I é o nosso conhecido, né? Que o I é a corrente elétrica, que é medida em amperes mesmo. Tá bom? Vamos fazer, não vou tacar isso aqui assim, né? Não faz sentido, a gente tem que fazer alguns exercícios, né? Eu vou só abrir aqui o espaço aqui. Vamos ver se eu consigo achar um simulador disso aí, só para mostrar para vocês que existe uma relação entre esses três. Tem também aquele jeito de facilitar essas contas, né? Que é a pirâmide. Aí você coloca resistência, corrente e voltagem em 3 lugares diferentes da pirâmide. Aí você consegue, na hora, identificar o que multiplica ou divide por quê, para descobrir cada valor. Não tem um negócio sim, desse? Perfeito. Vou escrever isso também. Perfeito. Bem lembrado. Então, é um macetezinho bem bom, né? Vou botar também. Vou rodar só o simulador aqui, eu já boto a pirâmide. Então, por exemplo, eu tenho uma bateria aqui, né? Uma bateria. E eu quero ligar uma lâmpada, por exemplo, essa lâmpada daqui. Aí como é que a gente faz? A gente pega vários fios, né? Vou ligar o fio aqui. Vou ligar um fio aqui num polo da lâmpada. Vou pegar outro fio aqui no outro polo da lâmpada aqui. Tá tudo torto mesmo, né? Nossa arte moderna. Então, aí o que acontece? Se vocês conseguirem observar daí, o que está acontecendo? Né? Não tem corrente elétrica. Ó. Tá todos os elétrons, todo mundo aqui, ó, esperando eu fechar o circuito. Né? Tá aberto aqui, ó. Assim que eu fecho o circuito e solto, ó, aí começa a fluir a corrente elétrica e acende a lâmpada. Tá? Então, ó, deixa eu ver aqui, cortei aqui, ó. Tá aberto o circuito. Não existe corrente, né, para acender essa lâmpada. Assim que eu encosto aqui, ó, eu fecho o circuito e a lâmpada acende. A lâmpada, dentro dela, ela tem sua própria resistência aqui, ó. Ela tem uma resistência. Aqui, nesse caso aqui, tem 10 ohms, ó. Então, a lâmpada tem sua própria resistência. A bateria tem sua própria tensão. Existe alguma relação entre essa tensão daqui da bateria e a resistência da lâmpada? Existe. A gente pode descobrir o valor dessa corrente aqui. Tá? Então, os três sempre andam juntinhos, né? A tensão da alimentação, a resistência do dispositivo que eu estou ligando e a corrente elétrica que está atravessando o dispositivo que a gente está ligando. Tá? Então, ó, eu vou mandar esse simulador aqui para vocês. Eu vou mandar depois, porque eu estou com o WhatsApp no outro computador. Então, mas eu recomendo daqui. Isso aqui funciona no celular, é bem interessante. Deixa eu ver se... Aqui tem um amperímetro. Deixa eu colocar aqui um amperímetro.
colocar no meio do caminho aqui, e descobrir o valor dessa corrente. Vou botar um fio aqui assim. Ó, então, para essa bateria aqui, ó, deixa eu botar 10 volts, que fica um número fechado. Para essa bateria aqui de 10 volts, está saindo energia da bateria, está atravessando a lâmpada, né? Que tem uma resistência de 10. E como é que a gente vai descobrir o valor dessa corrente que vale 1? É a lei de Ohm. Tá? Então é sempre assim, ele sempre vai te dar duas informações e vai pedir a terceira. Ele poderia dar tensão, corrente, pedir a resistência. Poderia dar resistência, tensão e pedir a corrente. Poderia dar tensão, resistência e pedir a corrente. Por aí vai. Por aí vai. Ele sempre vai te dar dois e pedir o terceiro. Tá? Então, ó, deixa eu voltar aqui. Ah, apertei o botão errado sem querer. Apertei F5 no lugar errado. Então, deixa eu ver aqui. Muito bizonho, né? Nossa senhora. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Pegar essa janelinha aqui. Eu quero F5 é aqui. Você já consegue ver minha tela daí? Sim, sim. Tá? Vamos fazer um exercício igualzinho daquele simulador, né? Como é que eu descubro o valor da corrente? Por exemplo, né? Um desses três aqui. É bem fácil. Tá? Então, ó, eu tenho um resistor, que é o resistor é o aparelho, tá? E tem uma resistência de 50. Ele está ligado numa bateria que tem tensão de 60. Calcule a corrente que está fazendo esse aparelho aqui ligar. Né? Então, ele tem uma bateria aqui, ó, que tem 60 volts. Depois a gente coloca lá no simulador ver se é isso mesmo. E aqui tem uma resistência de 50 ohms. A pergunta é, quanto que vale o valor da corrente elétrica aqui, que vai atravessar esse dispositivo aqui, vai fazer esse percurso aqui, que vai ligar esse aparelho. Né? Então, ó, eu vou até botar aquele triangulinho que é bisurado, ó. Vou botar aqui assim, né, que é mais ou menos assim, ó. A lei de Ohm dentro do triangulinho é bisurada assim. V, R e I, né? Aqui, se ele pedisse o valor do V, é só você pegar o R e multiplicar pelo I. Se ele pedir o valor do R, é só você pegar o V e dividir pelo I. Se ele pedir o I, é só você pegar o V e dividir pelo R. Essa aqui é a lei de Ohm dentro do triangulinho, tá bom? Que é mal bisurado também. Nesse caso aqui, ele está pedindo o valor da corrente. Então, pelo triângulo, a corrente vai ser o quê? O V sobre o R. Tá? Quanto que vai dar isso aqui? Ó? A tensão da bateria de alimentação aqui vai ser 60 e a resistência vai ser 50. Tá? Eu posso cortar esse zero com esse zero, vai dar 6 sobre 5. Aí eu já expliquei um macete para vocês. Toda vez que a gente tem algum número dividido por 5, a gente multiplica por 2 em cima e embaixo. Porque aqui em cima vai se tornar 12 e aqui vai se tornar 10. A resposta sai direto. A resposta vai ser o número de cima. Mas só que só tem um zero aqui atrás, a vírgula que está invisível aqui atrás ela vai pular uma casa só para frente. Então dá 1,2 amperes. Tá bom? Então, o valor da corrente que atravessa esse dispositivo aqui de 50 vale 1,2. É só dividir um número pelo outro. Beleza? Eu vou colocar essa questão daqui lá no simulador para a gente ver o que acontece. Deixa eu ver aqui. Aqui. A tensão aqui era 60, né? Deixa eu ver aqui. 60. Opa. 60. A resistência era 50, né? Então, 50. E a corrente deu 1,2 mesmo. Bateu. Perfeito? Esse simulador aqui é bem legal porque dá para conferir todas as contas de vocês. Beleza? A corrente, no caso, ela é a mesma antes e depois da resistência? No sistema inteiro ela vai ter o
o mesmo ampere, ou, tipo assim, antes de ir para resistência ela tem tantos amperes e depois da resistência ela tem tantos? Ou é tudo igual? Aqui, nesse caso aqui, ó, já que só tem um aparelho que eu estou ligando, né? Ele é igual para todo mundo aqui, ó. Em todos esses pedaços, se eu botar o amperímetro agora aqui embaixo, ó, se eu botar ele aqui embaixo, ele tem que dar a mesma coisa. É porque é o mesmo circuitinho, né? Só tem um nó só, só tem uma malha só. Entendi, não é paralelo. Não, não, não. Então é todo mundo em série, né? Todo mundo em série, a corrente é igual. Então, ó, a corrente que está passando nesses fios aqui, tudo é 1.2. Entrou no aparelho, ligou o aparelho. E saiu por aqui, ó, 1.2 também. Aí voltou para a bateria. Entendi. Beleza? Tá? Então, esse simulador aqui é bem bom para fazer a prova real das contas de vocês. Tá? Eu vou mandar esse simulador, eu vou deixar aberto porque eu vou mandar depois. É um meu lembrete. Tá? Então, deixa eu só fechar aqui. Então, dá 1,2. Só o que acontece? O que acontece, pessoal? A gente sabe muito bem que não existe um único aparelho que a gente liga na tomada, né? Então, existem outros aparelhos que a gente pode ligar na tomada. Né? Então, poderia ligar numa mesma tomada o ventilador, o computador. Tem gente que liga tudo no mesmo lugar, né? Geladeira, micro-ondas, fogão. Aí depois fica reclamando, ué, por que a luz está caindo, não sei o quê, né? Cheiro de queimado, cheiro de fio queimado, né? Bota logo todo mundo dentro ligado na mesma tomada, né? Perigo, 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 perigo. Né? Que é o que a gente vai falar aqui, rapidamente aqui agora. Tá? Eu estou passando esses bisões aqui, porque se aparecer isso aqui em alguma prova que vocês forem fazer, ou no simulado de sábado, né? Vocês vão saber o que tem que fazer. Então a gente tem aqui, ó, o seguinte tópico extra, tá? Isso aqui, o que eu vou comentar aqui, infelizmente, ninguém comenta com tantos detalhes. Tá? Deixa eu só pegar uma água aqui rapidinho. Tomar um golinho de água aqui. Então, aqui o problema é que aqui tem muito macete aqui dentro. Infelizmente, ele não é muito abordado. O pessoal passa direto. É a associação de resistores. Porque deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Vou botar uma tela branca aqui. Numa mesma tomada, a gente pode ligar um PC, pode ligar um ventilador, pode ligar, sei lá, um abajur, né, uma lâmpada, e por aí vai. Né? Então, na prova, já apareceu inúmeras vezes, né? Diferentes dispositivos ligados no mesmo ponto, né, ligados na mesma alimentação. A gente não pode, infelizmente, aplicar a lei de Ohm aqui, né, porque, olha só, quantas baterias, quantas alimentações a gente tem aqui? Só tem uma, só tem um V, beleza. A lei de Ohm é isso aqui, V igual a R. Só tem um V, bateu. Mas se você for ver quantas resistências a gente tem aqui, cada aparelho vai ter sua própria resistência. Então aqui tem um monte. Ó. A gente não pode aplicar direto a lei de Ohm isso aqui para descobrir, por exemplo, a corrente que sai aqui da tomada, né, para ligar todo mundo, né? A gente não pode aplicar direto aqui a lei de Ohm, porque aqui, olha só, a gente tem a resistência do PC. Eu vou chamar de R1, né, por exemplo, é a resistência do PC. R2 aqui é a resistência do ventilador. R3 é a resistência da lâmpada. Tem muita resistência nessa história. Não dá para. Se tivesse uma quarta aqui, teria um R4, né? Não dá para a gente aplicar direto. Só tem uma corrente ali que sai da bateria, né? Perfeito. Mas não dá para a gente aplicar direto a lei de Ohm, porque aqui tem inúmeras resistências, né? Então tem 3 aqui, poderia ter 4, 5. Como é que a gente vai fazer para transformar várias delas em apenas uma? Esse que é o pulo do gato. Tá? Então, quando a gente vê um problema desse tipo aqui, que tem várias resistências ligadas numa mesma bateria, se a gente for aplicar a lei de Ohm, primeiro transforma todas elas em uma só, que é o que eu vou contar aqui agora. E tem muito macete aqui escondido.
Como é que esse papo de transformar todas as resistências em uma só é o que o pessoal chama disso aqui, ó, associação de resistores, que é um assunto que o pessoal passa muito e não comenta, né? Tipo, atropela, passa por cima, infelizmente. Tá? O grande macete de hoje é o que eu vou contar aqui dentro, beleza? Então, ó, existem primordialmente, né, dois tipos de ligação de resistências. Pode ser resistência em série e resistência em paralelo. O mista, tem gente que fala que o mista não existe, né? Porque o mista nada mais é do que o série e o paralelo, tudo no mesmo cara, né? Então o pessoal fala que só existem dois, né? O série e o paralelo. Tá? A gente vai ver um pouco de cada um. Começando pelo série, o série é o mais fácil do mundo, tá? Eu só botei essa coisa aqui em vermelho só para assustar mesmo. Tá? Para o cara olhar, caraca, quem passar por perto aí, você assistindo isso, vai pensar, caraca, a pessoa ali está estudando cálculo, né? Pô, sinistro o que a pessoa ali está fazendo. O que essa fórmula aqui está mandando a gente fazer? Né? Quando a gente, aqui nesse caso, só tem uma bateria, né? Esse símbolo daqui também é um símbolo de bateria, esse símbolo aqui. Tá? Poderia ser assim, ou poderia ser assim, né? Aqui nesse caso aqui só tem uma bateria, mas ela está acendendo 3 lâmpadas, né? Que estão ligadas em série. Onde uma termina, a outra começa. Onde uma termina, a outra começa. Onde uma termina, aí volta e fecha o circuito, né? Então a gente diz nesse caso aqui que elas estão em série. E o que essa fórmula maldita aqui, assustadora alienígena, está falando? E o que a gente pode fazer para transformar todas essas aqui em apenas uma? A fórmula diz para a gente fazer o seguinte: pega a primeira, soma com a segunda e soma com a terceira. A gente chama isso de resistência equivalente. Eu vou descobrir o equivalente dessas três vou transformar essas três em uma só. Esse uma só a gente chama de equivalente, ou o pessoal chama de REC. Então, se eu substituir essas três aqui por uma só, essa uma só, ela tem que ter o seguinte valor: R1 mais R2 mais R3. Então, é isso que essa fórmula está mandando a gente fazer. Então, se a gente tem várias resistências em série, se a gente quer transformar todas elas em uma só, a gente sai somando tudo, tá bom? Então, esse circuito aqui que tem 3 resistências pode ser transformado nesse aqui, ó. Em apenas, eu escrevi REC aqui, vai ser transformado em apenas uma resistência, REC, tá bom? E aqui, ó, volta a ser aquele caso anterior, onde eu só tenho uma bateria e uma resistência. Opa, lei de Ohm. Aí eu descubro o valor dessa corrente aqui, por exemplo. Está saindo da bateria. Tá bom? Vamos fazer um exercício. Eu vou fazer um exercício. Tá? É bem fácil. Tá? Para mostrar para vocês como é que funciona a resistência equivalente em série. Tá? Calcule o valor de I, onde o I é a corrente que sai dessa bateria aqui para acender todas essas 4 lâmpadas aqui. A gente não pode aplicar direto a lei de Ohm disso aqui porque tem 1, 2, 3, 4 resistências. Mas qual é a configuração que elas estão aqui nesse momento? Né? Elas estão numa configuração séria, porque onde uma termina, a outra começa. Então a gente pode transformar, no começo, transformar todas essas aqui em uma só. A resistência equivalente disso aqui vai ser o quê? O somatório disso aqui. 20, 10, 40, mais 30. Então a REC disso aqui vai ser o quê? 70, 80, 100. 100 ohms. Então, o problema que era difícil, você pode até redesenhar assim. Uma única resistência e vale 100. E aqui a tensão continua a mesma, 24. E a pergunta que ele fez é qual? Qual o valor da corrente que saiu aqui, para acender todo mundo? Então, é muito mais fácil usar esse circuitinho daqui do que usar esse gigantesco aqui, que tem 4 diferentes. Aqui eu posso aplicar de um tranquilamente, V igual a RI. E ele está pedindo o quê? O valor da corrente, né? Ó, a tensão que está alimentando vale 24.
O valor da resistência vale 100. E o valor da corrente é o que a gente busca. Então, o I é 24 sobre 100. 0,24 amperes. Tá? Tranquilo? Eu só transformei todas essas 4 aqui em apenas uma. Então, eu redesenhei esse circuito que estava difícil nesse aqui pequenininho, nesse menor aqui. Reduzido, né? Muito mais fácil fazer conta nesse reduzido do que fazer nesse aqui, que era gigantesco. Deu bem? Tranquilo? Tranquilo? Não dá para aplicar direto a lei de Ohm, né? Esse gigantesco. E tem 4 resistências. Né? Eu transformei essas 4 em uma só. Tá? Então, e quando eu transformo essas 4 aqui em uma só, eu não estou mudando nada. Né? Eu não estou estragando o problema, não. Estou só facilitando a minha vida mesmo. Só para poder aplicar a lei de Ohm. Beleza? Então, deu 0,24 amperes. Qualquer problema, vocês me avisem que eu volto aqui e repito isso tudo. Isso não tem problema, não. E a ligação em paralelo. A ligação em paralelo, né, só para complementar o estudo de vocês, é a configuração que a gente tem na nossa casa. Né? O que acontece no paralelo? Os aparelhos eles ficam independentes entre si. Então, diferente do série, é uma mesma corrente que tem que atravessar todo mundo ao mesmo tempo. Né? No paralelo, esse desenho aqui, semelhante a esse desenho daqui, os aparelhos ficam independentes. Então, o que antes era assim, lá no série, e uma resistência, aqui tem outra, opa, aqui tem outra, e voltou. A corrente que sai da bateria, ela tem que atravessar esse e esse. Essa terceira lâmpada daqui só acende quando a corrente atravessou a primeira e a segunda. Aí depois que acende a terceira. Mas se por acaso a lâmpada 1 queimou, ela queimou, não vai mais existir corrente, porque o circuito aqui ele vai ficar aberto. É como se aqui tivesse um buraco aqui. Quando o aparelho queima, ele não passa mais corrente dentro dele. Cria um bloqueio aqui. Então, se o aparelho 1 queima, o 2 e o 3 ele não acende, porque a configuração em série tem essa limitação. Os aparelhos eles ficam dependentes. Se um queima, todo mundo queima. Que é o caso lá da maldita daquelas lâmpadas pisca-pisca do Natal, né? Uma lampinha daquela maldita queima, todas as outras desligam, né? Aí você tem que ficar brigando com você mesmo para descobrir qual daquelas lâmpadazinhas desgraçadas que queimou. É uma só que queimou, que fez com que todas as outras do série desligassem. Aí você acha que todos queimaram. Não, mas é uma só que queimou e ela criou um bloqueio aqui que não passa mais corrente. Aí essa dois aqui não acende nem a terceira. Que é como se fosse uma chave aberta, né? É uma chave aberta, um buraco mesmo, né? É como se fosse um fio arrebentado, né? Agora, na ligação em paralelo, elas ficam independentes. Né? Essa corrente que está saindo aqui da bateria ou da tomada, ela vai se dividir uma porçãozinha para esse, né? Vai se dividir uma porçãozinha para esse. Essa corrente, ela também vai se dividir um pouquinho para esse aqui. Vai ser uma porçãozinha para cada um. E o que acontece? Vamos supor que é o PC, ventilador de novo, né? E uma lâmpada, um abajur, né? Na ligação em paralelo, a vantagem é que por que os dispositivos ficam independentes entre si? Porque se eu desligar aqui o computador, o ventilador e a lâmpada vão continuar acesos. Porque aquela porçãozinha de corrente que estava passando lá em cima, assim, ó, vai como se não tivesse nada acontecendo. Vai continuar distribuindo um pouquinho agora para o R2 e um pouquinho agora para o R3. O R2 e o R3 vão continuar funcionando, normalmente. Tá? Mesma coisa se... desliguei o PC. Opa. Desliguei o PC e desliguei o ventilador. A lâmpada vai continuar acesa. Tá? A corrente só vai fazer isso aqui. Ó. Não vou passar aqui que está desligado, não vou passar aqui que está desligado, então vou passar lá no último. Aí a lâmpada continua acesa. Até eu desligar no interruptor. Tá? Então os dispositivos eles ficam independentes entre si. Beleza? Tá?
Aí que está o problema. Como é que eu transformo essas três aqui em uma só? Como é que eu vou transformar essas três aqui em uma só? Então, infelizmente, no ensino médio, eles ensinam um troço mais ou menos assim, ó, que a REC disso aqui é 1 sobre REC igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Aí, eu tenho uma pergunta retórica. Quantas vezes eu fiz isso aqui na minha vida? Nunca. Nunca fiz isso aqui na minha vida. Isso aqui é difícil pra caramba. Primeiro, porque eu já não sei MMC, eu odeio fração. Né? E tem outros macetes, né? Produto sob soma. Cara, nunca fiz isso na minha vida, que eu acho isso uma grande perda de tempo. Né? Aí eu vou explicar para vocês aqui, rapidamente, tem 5 minutos, dá para explicar isso aqui facilmente. Como é que a gente resolve a REC disso aqui sem usar essa bodega aqui? Tá? Vamos lá. Vou aqui partir por exercício. Vocês vão ver que é ridículo. Né? Vou mostrar aqui. Ó. Vamos fazer 2 exercícios. Né? Opa. Mostra. Deixa eu colocar isso aqui no caderno. Vamos calcular a REC disso aqui ó, de cabeça. Deixa eu ver aqui. Caderninho. Aqui, cadê aqui? PVS 21. Como é que eu calculo a REC disso aqui? Ó? De cabeça. Porque eu não posso aplicar a lei de Ohm. Vamos supor que aqui tem uma bateria. Né? Tem uma bateria aqui, assim, ó. Aí eu quero saber essa corrente que está saindo da bateria. Não tem como calcular essa corrente direto, porque tem 3 resistências aqui em paralelo. A pergunta é, como é que eu transformo essas 3 aqui em uma só para aplicar depois a lei de Ohm? Esse que é o objetivo. Aí o que o desgraçado lá do ensino médio fala? Faz isso aqui, ó, 1 sobre REC é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 3, onde cada um desses valores aqui do denominador é o valor de cada uma dessas resistências. 1 sobre 6. Resolve isso aqui. Nossa senhora, quando eu terminar isso aqui, já morri. Já acabou o tempo da prova. Então, como é que gente grande faz para resolver isso aqui rapidamente? É bem fácil. Uma forminha mais fácil, na minha opinião. 2, 3 e 6. Como é que eu transformo isso aqui em um só? Primeiro a gente pensa o seguinte. Dessas 3 resistências aqui, ó, dessas 3 resistências, 2, 3 e 6, pensem, eu quero agora que vocês pensem em um número que está ao mesmo tempo na tabuada do 2, na tabuada do 3 e na tabuada do 6. Pode ser qualquer número que está ao mesmo tempo na tabuada dos 3. Eu vou citar aqui alguns tá? O 6 está na tabuada do 2, o 6 está na tabuada do 3 e o 6 está na tabuada do 6. Né? Porque 6 vezes 1 dá 6, 3 vezes 2 dá 6, 3, e 2 vezes 3 dá 6. 12 também, 24, e tem uma infinidade de números que você pode imaginar que está ao mesmo tempo na tabuada dos 3. Tá? Vou pegar, por exemplo, o 12. Vamos supor que eu escolhi o 12. Tá? Então você vai fazer assim, bota um traço, coloca aqui, 12. A pergunta é, quantas vezes a gente multiplica esse 2 aqui para ele se transformar em 12? 6. Né? Porque 2 vezes 6 vai dar 12. Quantas vezes a gente multiplica esse 3 aqui para ele se tornar um 12? 4. Quantas vezes a gente multiplica esse 6 aqui para ele se tornar o 12, que é o número escolhido? Vou botar até aqui assim, número escolhido. Quantas vezes a gente multiplica o 6 para ele se tornar um 12? 2. Aí a gente vai pegar cada um desses números que estão aqui, ó, que eu botei aqui do lado, e botar aqui embaixo. E somar. Então, a REC dos 3, sem fazer aquela bruxaria, vai ser o quê? 12 sobre 12. E vai dar 1. Aí a resposta. Tem que fazer aquela porcaria lá de MMC. Eu não sei fazer isso até hoje. Tá? Não se preocupe que na próxima aula a gente vai revisar mais isso aqui com detalhes. Tá bom? Só mostrar o último exercício aqui, ó, que é esse aqui.
Como é que eu faço a REC do paralelo, né? Desses três aqui? Como é que eu transformo esses três que tem paralelo em um só? Então, a gente pensa num número que está na tabuada dos três ao mesmo tempo. Um número maior do que esses caras aqui, que está na tabuada dos três ao mesmo tempo. Pode ser o próprio 18. O 18 está na tabuada do 18, o 18 está na tabuada do 6 e o 18 está na tabuada do 9. Aí o que a gente faz? 18 vezes quanto que dá 18? 1. 6 vezes quanto que dá 18? 3. 9 vezes quanto que dá 18? 2. Pega esses números aqui que estão em roxo e coloca aqui embaixo lá. E dá 3. Então, transformando esses 3 em um só, vai transformar em um de 3. Direto. Beleza? A gente vai treinar mais isso aqui, tá? Isso aqui foi um spoilerzinho da próxima aula, das próximas semanas. Tá? Eu vou tratar mais disso com calma na próxima aula. Sem ser a próxima, que é o simulado, né? Na próxima da próxima. Tá bom? Para não ultrapassar o tempo, já passou 1 minuto. Tá? Então, ó, esse macete daqui, não tem um livro, não tem lugar nenhum. Mas ele facilita muito, muito a sua vida. Tá? Mas eu vou mandar essa gravação e vou mandar esses arquivos para vocês, tá? Não precisa ficar preocupado, não. Beleza? Tá? É muito bom esse macete mesmo. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tá? Valeu, professor. Valeu. Bom final de semana. Tchau, Bom tchau. fim de semana. Bom feriado. Valeu, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu só pegar aqui a numeração chamada.